pessoal. Oi, pessoal. Como teve essa quarentena, a gente vai fazer as correções das atividades que ficaram pendentes, tá? Começando pela atividade da página 41. Página 41, vamos lá. Olhem aí no livro de vocês. Tem 3 fragmentos de textos, né? Usando os verbos modais. Né? Tem a primeira, que é Jane could still get her college degree. Segunda, she should choose an appropriate program. Terceira, but he conveniently ignores how music might play a role in this life now. Então, temos 3 fragmentos com modal verbs. No fragmento 1, tá perguntando na 1, né? Você pode verificar que você usou o verbo modal could. E nos fragmentos 2 e 3, qual foram usados? Foi usado, é só olhar na frase. No 2 foi usado o should e na 3 foi usado o might, certo? Na 2 era para completar com a mesmo segmento. Quais foram os verbos modais que foram usados? Foi usado primeiro o verbo modal could, segundo o verbo modal should e terceira o verbo modal might. Certo? Então, para completar com esses verbos modais. Terceira questão, nós usamos os verbos modais, alternativa A ou B. Então, é a A, antes do infinitivo de outros verbos, né? A, before the infinitive of other verbs. Quarta questão, pessoal, era para completar com os verbos modais também. Então, tem A, tem could ou should, a B, should ou might, ou a C, could ou should. Então, teria que completar a estrelinha que tinha aí, completar com isso. Vamos lá. A primeira é o verbo modal could. A é could. Então, ele fala assim, ó, fiz o melhor que poderia com o que eu tinha. Então, é o could. A B, ele fala, a B é o should. Então, a música deveria provavelmente responder às questões de termos líricos. Aí ele fala, então, deveria, né? Então, é o should. A C, pessoal, é o could, né? Ele fala assim, se eu tivesse arrependimentos, eu poderia pedir desculpas, certo? Aí vai para a quinta questão, temos 3 fragmentos também. Então, temos 3 fragmentos e tem um em negrito, uma parte que está em negrito. Vou falar só essa parte que está em negrito. A primeira tem could have been, a segunda should have been e terceira might have become. A página 41, né? Então, ele fala, the forms could have been, fragmento 1, and might have become, no fragmento 2, expressa. Então, esses 2 fragmentos aí, eles expressam o quê? Eles expressam, pessoal, uma possibilidade no passado, certo? Então, vocês vão marcar o quadradinho aí. A B, the form should have been, no fragmento 2, expressa o quê? A B, ela expressa uma crítica. Então, você vai colocar o triângulo, tá? A C, antes dos verbos modais, mais o have, nós usamos o quê? Nós usamos o particípio passado. Então, é o quadradinho, tá, pessoal? O particípio passado do principal verbo, certo? Aí, daqui, a gente vai para a página 50. Página 50, questão 2, 3 e 4, né? 2, 3 e 4, pronto. A questão 2, pessoal, era para vocês completarem com os verbos modais, né? De acordo com a frase. Aí você tem que traduzir a frase para ver qual que daria mais certo. Então, a é o might, tá certo? A B é o should. E a C, pessoal, é o can't. Can't é o cannot, né? Que é não poderia. Certo? Então, vamos lá. A é might, a B should e a C can't. A terceira, pessoal,
Essa daí era mais complicada. Era para vocês reescreverem a frase que está em cima. A tela está em cima, você reescrever embaixo a frase com o verbo modal. Aí ele tem 2 exemplos e tem 3 que é para vocês fazerem. Aí tem aqui, pessoal, a primeira ele fala assim, ó, talvez ela tenha se perdido. Aí ele pode ter se perdido. Talvez ele tenha se perdido. Ele pode ter se perdido, a segunda frase, usando o verbo modal. A B, é uma boa ideia conhecê-los melhor? Aí ela fala, vocês deveriam conhecê-los melhor. Né? Tudo reescrevendo com a... Desculpa. Tudo reescrevendo com o verbo modal. Então, a C, era possível que ela fosse mais respeitosa. Ela poderia ser mais respeitosa. D, eles estavam errados ao subestimar o colega. Aí, usando o verbo modal, eles não deveriam ter subestimado o colega. É um erro trabalhar sozinho. Você não deveria trabalhar sozinho, certo? Depois eu vou mandar uma foto para vocês dessa parte, que tá toda em inglês aqui, para vocês escreverem, tá? Aqui é só a tradução para vocês entenderem como é que era para ter feito. A quarta, ele fala no exercício 3, a forma might have lost expressa o quê? Expressa a B, uma possibilidade no passado, certo? Aí aqui a gente vai para a página 196, que são questões do Enem. Aí tem o simulado 1, né? Aí eu coloquei para vocês fazerem a questão 1 da página 196. Aí ele fala que o racismo precisa ser combatido em todo o mundo. O principal objetivo do texto apresentado né? Lembram que a gente, quando tem questões do Enem, a gente tem que olhar, fazer o scan do scan, né? O scan é aquela leitura devagar, né? Olhando cada ponto, o que está escrito. E o skim é aquela leitura rápida, né? Você dá uma olhada só no texto, nas cores, né? O que está em negrito. Aí você vai olhando para ver do que vai falar o assunto. Aqui bastaria você olhar mais ou menos o que está falando no assunto. Aqui é sobre o racismo, você tá vendo que é sobre o racismo, né? Aí fala, o racismo precisa ser combatido em todo o mundo. O principal objetivo do texto apresentado é incentivar as pessoas a se comprometer a realizar ações concretas contra o preconceito racial. Então é essa daí, a E, certo? Então a questão da página 196, questão 1 é a E, certo? Página 197, tem um cartoon aqui. Se vocês olharem, vocês vão ver uma terra sendo usada para despejo de lixo, né? Só pela imagem já dá para saber mais ou menos o que está falando o texto. Então tem que olhar também, não só ler, como olhar a imagem do texto. Aí ele fala assim, cartoons abordam diferentes temas relevantes para a sociedade. O cartoon em questão, aí a questão também é crítica o uso inadequado da terra para despejo de lixo. Então, pronto, pessoal, a gente terminou as correções agora. Depois eu vou passar um vídeo para revisão dos conteúdos, tá? Pois tchau.